Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós falamos sobre literatura, leituras, livros e outros assuntos afins. Bom, para começar, eu tive essa ideia quando eu estava gravando o vídeo sobre 100 anos de solidão. Naquele vídeo, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, eu li a primeira frase do livro, porque eu considero ela uma frase muito icônica para se começar um livro, é uma primeira frase muito marcante. Então, depois de fazer aquele vídeo, eu estava pensando, tem tantas obras que têm começos muito marcantes, muito icônicos, primeiras frases que são muito impactantes quando a gente lê, né? E a gente lembra dessas primeiras frases por muito tempo depois, porque elas são muito poderosas como começos, como inícios de histórias, porque elas fazem uma função de captar o leitor, né? O começo de qualquer obra precisa, de alguma forma, chamar a atenção do leitor, não é mesmo? Para que a gente continue com vontade de ler, para que a gente tenha curiosidade de continuar a leitura daquela obra. E dentro desse contexto, dessa função, tem algumas que se destacaram para mim ao longo, né, da minha trajetória como leitora, e eu queria compartilhar algumas dessas frases que, na minha opinião, são icônicas com vocês. Lembrando, é claro, que essa é uma lista dos começos icônicos bem parcial, tá? É 100% a partir da minha própria opinião, dos meus próprios sentimentos com relação às obras, de quanta curiosidade que essas frases causaram em mim como leitora, tá? E claro, baseado em obras que eu já tenha lido. Então, com certeza, se você leu obras diferentes das que eu li na sua vida, você vai ter uma lista diferente, certo? Eu não estou dizendo que essa é a lista oficial dos melhores começos de livro da literatura. De jeito nenhum. São só os que mais me chamaram a atenção pessoalmente como leitora, certo? Inclusive, se vocês tiverem algumas frases que marcaram vocês nas leituras de vocês, por favor, comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e vou adorar ler. Se vocês puderem, inclusive, escrever a frase inteira para mim, eu fico muito agradecida. Bom, eu vou começar então pela própria frase de 100 anos de solidão, né? Porque foi, afinal, a que me deu a ideia para esse vídeo aqui. Bom, 100 anos de solidão começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Por que essa frase eu considerei tão icônica e tão marcante? Bom, primeiro porque já começa com muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento. Então a gente fica, opa, a gente está começando com uma informação do que vai acontecer depois na obra. E não só isso, como diante do pelotão de fuzilamento. Ou seja, algo vai dar errado, certo? Então, como assim? Como que ele chegou na frente do pelotão de fuzilamento? E aí segue, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar. Quem é o coronel Aureliano Buendia? Certo? Um personagem que a gente ainda não conhece, mas a obra introduz ele como se a gente já devesse conhecer, né? Então isso também já causa uma curiosidade a mais. E aí ele vai recordar o quê? A tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E o gelo, para nós, é uma coisa tão corriqueira que eu achei muito impactante, muito interessante o conceito de alguém ser levado para conhecer o gelo, né? Claro que na história faz muito sentido, né? Porque a história se passa em uma época em que não existia freezer, não é mesmo? E, afinal de contas, se passa aqui na América Latina, onde gelo não é exatamente uma coisa muito fácil de se encontrar na natureza, né? A não ser que a gente vá, talvez, para as montanhas do Chile, enfim. Então, na verdade, faz muito sentido, mas é uma coisa que nos causa um estranhamento inicial, porque pra gente é uma coisa muito corriqueira. E, ao mesmo tempo, desperta essa curiosidade sobre o personagem,
que a gente fica, tá, e quem exatamente é o Coronel Aureliano Buendia e o que ele vai fazer para acabar na frente de um pelotão de fuzilamento? Como que ele vai chegar lá, certo? E muitos anos depois, quantos anos depois? Em que ponto que a gente tá dessa história, certo? Então, é todo esse mistério sobre o personagem, sobre os eventos que vão transcorrer, sobre o momento da linha do tempo em que a gente está, que geram um engajamento inicial absurdo. A gente lê uma frase dessas e fica, opa, tem muita coisa aqui que eu tenho que descobrir, eu preciso continuar lendo, certo? Bom, a seguir, então, meu xodó de sempre, se vocês assistem os meus vídeos, vocês já sabem que o meu livro favorito é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já li esse livro diversas vezes e a primeira frase dele é icônica, não só na minha opinião, mas eu acho que objetivamente é uma das frases mais icônicas da literatura, porque é muito falada, é muito discutida, é muito comentada. Eu não tenho uma tradução dessa obra em português, então eu vou ler em inglês mesmo e depois eu incluo uma tradução aqui no vídeo. Tá? It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Em uma tradução livre, seria algo como: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar procurando uma esposa, ou deve estar buscando uma esposa. Por que essa frase é tão icônica? Porque ela é o suprassumo da ironia. Como assim é uma verdade universalmente reconhecida? Universalmente reconhecida por quem? Não é mesmo? E aí, essa que é a questão, porque é uma verdade universalmente reconhecida dentro das cabeças das senhoras daquela região, daquele vilarejo, certo? Em que a história vai se passar majoritariamente, porque elas precisam casar suas filhas, e de preferência com homens de boa fortuna, não é mesmo? Porque naquela época as mulheres eram 100% dependentes do pai primeiro, depois do marido, se não casassem, elas passavam a ser dependentes dos seus irmãos, né? Ou dos maridos das suas irmãs, se elas não tivessem irmãos. Então, sempre elas acabavam dependendo de algum homem para o seu sustento, né? Então, claro que naquela época casar com um homem de boa fortuna era uma questão a ser priorizada, né? E que, inclusive, é uma pauta bem grande que é discutida no próprio romance Orgulho e Preconceito, certo? Então, esse começo, além de ser uma frase muito bonita, na forma como ela é escrita, ela soa muito bem, quando a gente lê ela em voz alta, inclusive, ela tem todo esse teor por baixo, né, uma correnteza assim, submersa, digamos, de ironia, de comentário, de já nos trazer alguma informação sobre que situação é essa em que a gente está começando essa história, né? Ela nos dá uma boa contextualização do que a gente vai encontrar nessa obra, nesses personagens, certo? E de um dos assuntos em pauta, né, ao longo do desenvolvimento do enredo. Bom, a próxima frase icônica é o começo de Jane Eyre, que é outro livro que eu tenho um carinho gigantesco. Foi uma obra que eu estudei bastante durante a graduação e também foi uma das obras com as quais eu trabalhei durante o meu mestrado. E Jane Eyre começa da seguinte maneira, de novo, eu não tenho uma edição em português, então eu vou ler em inglês e depois eu faço uma tradução livre. There was no possibility of taking a walk that day. Então, não havia possibilidade alguma de sair para caminhar naquele dia, ou de dar uma caminhada naquele dia. Por que que essa frase me marcou tanto? Porque é um começo tão, assim, a gente não tem informação dos personagens, a gente não tem informação de por que que eles saíram para caminhar, a gente só tem a impressão de que era uma coisa rotineira de se fazer, né, sair para caminhar, e naquele dia, por algum motivo, não era possível. Por quê? Depois a gente descobre que era porque estava chovendo, né? Mas é uma frase que só, pá, não tem chance nenhuma de sair para caminhar. Por quê? Quem? Né? Quem queria sair para caminhar? A pessoa tá feliz que não dá para sair para caminhar? Tá triste? Né? A gente não sabe. Então a gente ainda, antes
de ter qualquer informação sobre personagem, sobre narrador, sobre localização no espaço, qualquer coisa, a gente só sabe que não tem chance de sair para caminhar naquele dia. Para mim, os melhores começos de livros são sempre aqueles que depois que a gente lê, a gente fica, por quê? Quem? Quando? Onde? Né? Quando surgem perguntas na nossa cabeça. Bom, a próxima frase, então, que eu selecionei é o começo de O Tempo e o Vento. Então, a primeira frase de O Continente, volume 1. Começa assim: era uma noite fria de lua cheia. Essa, para mim, é uma frase que ecoa o efeito da primeira frase de Jane Eyre, porque também a gente só tem um dado sobre um fato daquele momento, mas a gente não sabe nada sobre personagens, a gente não sabe onde é que eles estão, a gente não sabe nada, a gente só sabe era uma noite fria de lua cheia. Então, de novo, ok, era uma noite de lua fria de lua cheia, onde? Quem que estava olhando? Alguém estava olhando a lua? O que está acontecendo nessa noite fria de lua cheia? Por que é importante eu saber que era uma noite fria de lua cheia, né? Então, é isso. Eu acho assim, essas duas, Jane Eyre e O Continente, para mim são frases que representam muito bem aquela frase menos é mais. Às vezes menos é mais. A simplicidade pode ser de uma riqueza infinita. Bom, a próxima frase, então, que eu selecionei é de um livro da Clarice Lispector, chamado Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, tá? E ela é interessante por alguns motivos. O primeiro de todos é que ela começa com uma vírgula. A frase começa assim, vírgula, e a frase. Então, é como se a gente estivesse começando o livro no meio de uma frase. Não é uma frase que começa de uma forma típica de frases, né? Com uma letra maiúscula. Não, ela começa com uma vírgula. Então a gente está caindo de paraquedas, né? Simbolicamente, no meio da história. No meio da história de vida dessa personagem, dessa nossa protagonista. Certo? E aí a frase diz assim: estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava o serviço. E essa frase, além de começar no meio, ela também já nos dá algumas informações sobre essa personagem. A gente ainda não sabe o nome dela, a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas a gente já sabe, bom, ela tem um certo status social, ela consegue ter uma empregada para trabalhar na casa dela, ela não está satisfeita com o serviço dessa empregada, e ela está tendo que ir atrás das próprias compras para resolver isso. E a gente fica, bom, e o que ela vai fazer? Será que ela vai demitir essa empregada? O que mais está acontecendo na vida dela? Não é mesmo? O que será que ela comprou? Eu não sei vocês, mas eu fiquei curiosa. Veio das compras da casa? O que será que ela comprou? Será que ela comprou maçã, ovos, pão? Enfim. Bom, e por último, eu selecionei uma frase de um livro que eu recomendei no último vídeo do canal, que foi um vídeo de recomendações de clássicos para começar. Então, é A Christmas Carol, ou Um Cântico de Natal, do Charles Dickens, que, de novo, eu não tenho uma tradução em português, mas eu faço uma tradução livre depois, que é a seguinte: Marley was dead to begin with. There is no doubt whatever about that. Nessa eu dei uma roubadinha, porque eu botei duas frases e não só uma. Mas é porque eu acho que elas são necessárias para se complementar e formar a imagem completa desse princípio, certo? Então, Marley estava morto para começo de conversa. Não há dúvida alguma sobre isso, tá? E por quê? Bom, quem é Marley? Ele tá morto? Como que ele morreu? Né? Por que isso é importante? Como assim, para começo de conversa? Como assim haveria dúvida? Não há dúvida nenhuma? Então, se o narrador sente necessidade de afirmar que não havia dúvida nenhuma sobre isso, é porque alguém poderia ter uma dúvida sobre isso, né? E a gente fica assim, tá, e por que haveria uma dúvida sobre o Marley estar morto ou não? E assim a gente já começa de novo com a questão da curiosidade. Eu já tenho uma série de perguntas que eu preciso responder. Então eu preciso continuar lendo o livro, não é mesmo? Bom, pessoal, essas foram as frases que eu selecionei para esse vídeo. Mais uma vez, se vocês tiverem frases que vocês também acham icônicas, comentem aqui embaixo a frase, por que vocês acharam elas icônicas. Se vocês já conheciam essas obras,
Essas frases também impactaram vocês da mesma maneira que impactaram a mim? Bom, por hoje é só. Lembrem de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram e, por favor, se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!